O Alessandro está chegando aqui. Aquela outra. O Alessandro aí. Vamos fazer todo mundo junto, tá, por favor? Desculpa, Alessandro, antes de fazer a pergunta, deixa eu até aproveitar. Boa noite a todos, pessoal. Só iniciar, na verdade, parabenizando aí a comissão técnica, aos atletas, não somente pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas de uma forma geral pela temporada, pelos resultados, pela dedicação, pela entrega que esse grupo, né, e a equipe do Vitor Pereira reproduzir em cada rodada, independentemente das vitórias ou não. O que a gente avalia é o comportamento, é o rendimento, através de dados, de avaliações de profissionais que nós temos no nosso departamento e não somente de resultado, né? Então a gente ficou bastante satisfeito com essa conquista da vaga, tristes, assim como o nosso torcedor, pelo vice-campeonato da Copa do Brasil, porque muito perto ficamos de ser campeões, e reforçar, né, parabenizar os nossos atletas, a comissão técnica, em especial o nosso torcedor aí, porque novamente 41 mil torcedores num sábado à noite, temperatura baixa, né, a gente sabe o quanto que esse nosso torcedor é apaixonado pelo nosso clube, e o mínimo que os atletas, treinador, comissão técnica e nós devemos fazer é trabalhar e muito para proporcionar momentos vitoriosos ao nosso torcedor. Então eu queria reforçar isso daqui. Que você primeiro fizesse um balanço dos resultados, qual é o seu sentimento que você termina a temporada, desde Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e também que você falasse um pouquinho assim, definição toda em relação ao treinador, o quanto isso impacta no seu trabalho e que você contasse para o torcedor tudo que está sendo feito, independentemente da decisão do treinador. Olha, se for me remeter a um passado recente, eu teria que avaliar 2021 e 2022, porque é uma reestruturação que se iniciou em janeiro de 2021, e a gente sabe que o futebol não se colhe frutos tão rapidamente assim, de um mês para o outro. Nós passamos um semestre de 2021 sem contratar, fizemos uma reconstrução de equipe, mudamos 2 vezes de treinador, né, e só com o tempo que você vai adquirir bons resultados e um entendimento melhor na metodologia do trabalho agora com o Vitor e a sua equipe. Então o clube ele resgatou um pouco da credibilidade, não somente com o próprio torcedor, mas fora dos gramados. A gente vê um clube melhor preparado para disputar uma competição, mais organizado, financeiramente melhor, né? Mas isso houve um trabalho, né? Foram 6 meses, né, reconstruindo para chegar ao primeiro atleta, que se eu não me engano foi o Juliano. Então assim, é uma história que a gente precisa recordar, sim, o nosso torcedor precisa olhar lá para janeiro de 2021, entender tudo que aconteceu naquele ano, para avaliar o momento e como está terminando essa temporada de 2022. Então, assim, a gente fica feliz com os resultados, temos muito ainda a oferecer para o nosso torcedor, literalmente todos, né, treinador, atletas e diretoria, juntamente com o presidente. Esse é o nosso objetivo, cada vez mais fazer pelo nosso clube. Talvez a maior ansiedade nesse momento seja na expectativa da permanência do treinador ou não, mas o que a gente precisa passar para o nosso torcedor é a segurança e a tranquilidade que o departamento está trabalhando. Nós temos profissionais que têm 10, 15 anos de clube e a montagem está toda ela preparada e pronta para que os atletas tenham os seus 30 dias de férias, que aliás muito merecidos, né, para uma temporada pesada, típica, de muitos jogos seguidos, com intervalo menores, para uma reapresentação no dia 14 de dezembro, para avaliações físicas, clínicas, técnicas, que estão todas muito bem elaboradas, né, pelas nossas áreas e profissionais, para que a gente dê início ao nosso trabalho. E até lá a gente vai ter um tempo suficiente, né, de resolver a questão do Vitor, e se o Vitor não permanecer, de ter um treinador aí para dar andamento ao nosso projeto, que é buscar vitórias, buscar títulos, que o torcedor está acostumado a ter nesses últimos anos, não tão recentemente assim, mas a gente precisa nos alimentar de conquistas, né? É o que o nosso torcedor está acostumado. Então, não é um problema para o gestor, não é um problema para o diretor de futebol esperar uma semana a mais. Nós temos vários atletas que nós vamos avaliar a permanência ou não também, isso é natural, tem atletas terminando os seus contratos. Posso pegar o gancho, inclusive, do que o Mister acabou de dizer na coletiva, né, ele reforçou, né, o quanto que o Ramiro é um atleta importante para uma permanência, mas nós avaliaremos primeiro uma questão técnica
depois a sequência ou não desses atletas que estão com seus vínculos por se encerrar no final da temporada. Então, que o torcedor tenha muita segurança naquilo que a gente tem feito, porque não iniciamos esse trabalho há uma semana, iniciamos em janeiro de 2021, né? Vamos dar andamento a esse projeto de transformação no clube, de mudança, sim, de novos processos, de abandonar um pouquinho o paternalismo e implementar cada vez mais a meritocracia nas decisões e tomadas dos profissionais que ali trabalharão. Então, que o torcedor tenha muita segurança naquilo que o presidente e que a diretoria está fazendo para a sequência, né? Término, na verdade, de temporada, que nós temos mais 2 importantes jogos pela frente, e depois, sim, de um período de recesso e de definições importantes para um retorno ainda esse ano, né, para a pré-temporada e trabalho visando 2023. Alessandro, aproveitando a oportunidade, até para esclarecer para o torcedor, muito tem se falado de Arthur e Pedro Raul, o Corinthians estaria interessado, já iniciou conversas ou não. O que tem de verdade nessa história toda? Nada, uma grande inverdade, assim como tantos outros nomes, né, que tantas pessoas acabam colocando aí notícias de que o Corinthians já fechou, está conversando, iniciou, né. Nós estamos sempre atentos ao mercado, faremos os nossos movimentos quando assim for importante e com a participação de todos, treinador especialmente falando, né. Pego uma fala do nosso presidente recentemente, que é a mais pura verdade. Nós temos hoje uma estrutura muito bem definida de time. Atletas que já são reconhecidos pelo nosso torcedor e outros que ganharam um pouco mais de espaço, especialmente os jovens. Então nós iremos no mercado, né, pontualmente falando, né. Então é esse o sentido, né, da permanência do plantel, a maior parte possível, e buscar 2 ou 3 peças para que a gente possa qualificar, né, o nosso elenco para ele, em 2023, ser mais competitivo ainda do que tem sido em 2022. Alessandro, por favor, eu gostaria que você... Afirmar que não existe nenhuma negociação, nenhuma intenção ou movimento em cima do Pedro Arthur e do próprio Arthur que você falou, que é o do Bragantino, né? Existe, na verdade, uma intenção e uma vontade gigantesca do Corinthians em fazer todos os esforços possíveis para a permanência do Yuri, que é um atacante jovem, excelente, tecnicamente falando, artilheiro, enfim. Se há alguma força para o Corinthians hoje no mercado, ela tem que ser voltada completamente ao Yuri Alberto. Alessandro, por favor, eu gostaria que você falasse da questão da arbitragem, que mais uma vez vem sendo pauta, muito pelo jogo ainda do Goiás. Queria que você falasse o sentimento também que após a Copa do Brasil também teve interferência de arbitragem, e se o Corinthians trabalha internamente para próxima temporada falar com a CBF, entender melhor sobre as questões do VAR, tentar implementar soluções para resolver esses problemas que vem, querendo ou não, atrapalhando a temporada do clube. Olha, o sentimento é de lamentação, né? Porque nessa fase do ano você dá muita voz aos árbitros e lamentar muitas tomadas de decisões erradas é ruim. A gente gostaria de falar mais como foi o segundo jogo da Copa do Brasil pela arbitragem feita naquela ocasião, que foi espetacular e passou despercebido. O árbitro ele tem que passar despercebido, né? Então, infelizmente, isso não tem ocorrido na grande maioria dos jogos, e com erros assim inexplicáveis, porque ninguém vem a público, o Semeni não vem a público, o coordenador do VAR, Péricles Guassol, também não vem a público se manifestar. Então fica uma manifestação mais pesada dos clubes e nenhuma resposta por parte da comissão de arbitragem da CBF, né? Eu acho que, assim como os atletas passam aqui numa zona mista, assim como um presidente ele é cobrado, assim como um gestor e um diretor também, por que não um presidente da comissão de arbitragem não somente ficar emitindo notas, e sim vir a público explicar o porquê, ou até mesmo reconhecer. Acho que uma das maiores grandezas do ser humano é reconhecer um erro. A gente erra a todo momento, quem não? Vocês na posição de vocês, nós na nossa, e os árbitros vão errar, infelizmente, muito, né? O que chama atenção é que o VAR chegou para ajudar e a gente termina a temporada com a sensação de que não está contribuindo daquela forma que deveria, daquela forma que o torcedor esperaria. E nós, especialmente falando, quem está no futebol. Então a gente lamenta muito por isso, né? Mas a gente espera trabalhar nos bastidores, trabalhar aqui, trabalhar acolá, é sempre ruim. A gente gostaria de uma manifestação um pouquinho mais objetiva do próprio CMN, da comissão de arbitragem, respondendo dúvidas de vocês, que são as dúvidas nossas também,
e especialmente do torcedor. Alessandro, você falou sobre o Pereira, você falou sobre o interesse da diretoria, sobre o hino Alves, você falou sobre o Yuri, que é a intenção. Mas o Yuri, no caso, deve no meio do ano. O Maicon é agora. Algum movimento do Corinthians para o jogador Maicon, ou mesmo do Shakhtar, em alguma comunicação com o Não, sim, já fizemos, já estivemos com a staff do Maicon. O presidente pessoalmente conversou com o Maicon e disse o quanto que gostaria da permanência dele. É uma vontade não somente do presidente, mas do torcedor corintiano e a nossa. Iniciamos um bate-papo com o Shakhtar para entender quais são as possibilidades para que o atleta permanecesse. Gostaríamos muito, assim como fizemos lá atrás, de ter uma comunicação muito próxima e efetivamente pudéssemos ter o Maicon em 2023, porque é um atleta espetacular e teve muitos problemas, infelizmente, na temporada atual, especialmente no segundo semestre, né, logo após ele ter chego. Teve uma lesão muito chata aqui no primeiro jogo contra o Flamengo, lá da Libertadores, demorou a retornar, enfim. Mas é um atleta que a gente já manifestou, juntamente com o Shakhtar, da vontade e interesse na permanência dele conosco, e vamos seguir tratando e conversando e fazer todos os esforços possíveis. Alessandro, existe algum nome de algum técnico para o plano B, caso o Vitor não fique? Vocês já começam a trabalhar também essa possibilidade? Primeiro nós vamos conversar com o Vitor, né? Após a decisão do Vitor, nós, juntamente com o presidente, nós vamos, caso venha uma negativa do Vitor, a gente vai trabalhar daí outras opções, mas no momento a gente não pode pensar num plano B, onde na verdade não sentamos e definitivamente resolvemos com o Vitor a permanência dele ou não. Mas novamente eu preciso passar para o torcedor que ele não tenha esse tipo de preocupação. Eu entendo desse reconhecimento e carinho com o Vitor, porque o trabalho realmente é um trabalho muito significativo, um trabalho importante. É uma pessoa que soube reconhecer a característica do clube, a cultura do clube, entregou aquilo que o torcedor desejava, que eram resultados, né? E a gente vai trabalhar e conversar no momento certo. Então, que o torcedor não tenha insegurança e sim confiança nesse momento, que é o que a gente mais costumou ao longo dos anos trabalhar em conjunto com o nosso torcedor. A confiança no trabalho, para que a gente possa sempre buscar os resultados. Você está confiante? Eu estou sempre confiante, todos os dias, todas as horas, inclusive hoje, você viu que hora que saiu o gol. O corintiano ele é sempre muito confiante em tudo. A temporada 2022 ela foi positiva e a confiança na de 2023 com certeza que vai ser maior. Obrigado, pessoal. Valeu, Ale. Obrigado.